vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço, fez-o subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito e disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Pode se sentar. Eu quero começar a dizer que barco que tem Jesus, ele passa por dificuldade, mas o segredo é quem está dentro do teu barco. Aí vão dizer assim: por que a vida dela não afundou? Foi porque existia alguém com ela, e esse alguém é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que muda a tua história. Aleluia. Eu quero começar primeiro, pastor, mandar uma lembrança do pastor Marcelo para todos. Ele disse que está com muita saudade, mas este é o tempo a qual Deus preparou para a vida dele. Irmão Adalberto, o pastor Marcelo disse que está muito feliz que você está na presença do Senhor. Pediu para você continuar, porque grandes coisas o Senhor Deus ele tem que fazer. Pastora, o pastor Marcelo disse que está com muita saudade da senhora, e ele mandou eu dizer perante a igreja, e quem conhece ele sabe, que a vontade dele era estar aqui hoje para te ajudar no teu momento mais difícil. E ele disse assim: diga a ela, Bruna, que pode ter certeza que se eu estivesse lá, quem estaria ajudando ela seria eu. Eu estaria fazendo questão de trazer ela de Santa Isabel, levando para casa dela, levando para o médico dela, e quem me conhece sabe disso. Mas diga a ela que todas as madrugadas eu entro dentro desse banheiro e é aqui que eu oro pela vida dela. Enquanto eu não estou lá, para Deus fortalecer, te sustentar. Ele diz que a saudade é muito grande, mas que Deus sabe de todas as coisas. Ele mandou lembrança para todos e disse que está com muita saudade de todos. Eu quero começar pregando uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho princípios dentro de casa. O meu marido era uma pessoa muito sábia e ele sempre disse para mim assim: Bruna, toda vez que formos falar do nome de Jesus, toda vez que subirmos em cima do altar, nós temos que falar aquilo que nós vivemos. Nós temos que pregar aquilo que vivemos. Não adianta querer contar a história do vizinho do lado, do outro. A gente tem que falar da nossa vida. Nós temos que falar da nossa experiência com Deus. Não adianta falar que Deus fez dor na vida do irmão. Nós temos que contar a nossa história. Nós temos que ter testemunho vivo da parte do Senhor. Quando eu estava em casa, Deus me trouxe a passagem de José. Eu consigo ver a minha história completamente dentro deste contexto. Agora, um homem que a Bíblia vem nos dizer que é um homem que passou por tantas dificuldades, que passou por tantos momentos difíceis, mas a sua fé em Deus, ela foi inabalável. Hoje eu quero te fazer uma pergunta e responda dentro do teu interior. A tua dificuldade tem feito você querer parar na presença do Senhor? A tua humilhação tem feito você querer desistir da presença do Senhor? A Bíblia vai nos dizer que Raquel, mãe de José, era uma mulher estéril. Nessa história eu só consigo dimensionar o tamanho do milagre de Deus, porque a mulher era estéril por muito tempo, e José já era um milagre antes mesmo de Raquel se formar em teu ventre, porque ele era estéril. E aí, depois de muito tempo, Deus ele faz um milagre e Raquel começa a gerar José. Ela começa a gerar José, um menino muito amado por Jacó. A Bíblia vai nos dizer que ele era muito mais amado do que os seus outros irmãos. Ele era tão mais amado do que os seus outros irmãos, que a Bíblia vai dizer também que José mandou fazer uma túnica especial para José. Mas era uma túnica diferenciada, era uma túnica que naquela época não tinha, era uma túnica valorosa lá da antiguidade. E para quem tem filhos, sabe que se você tratar um de uma forma, o outro de outra, é normal que eles ficam enciumados.
É normal que gere inveja. Isso é normal. Nas melhores famílias isso existe. E a Bíblia vem relatar que os seus irmãos começaram a sentir ciúmes, inveja de José. Começaram a querer planejar o mal. Mas mal eles sabiam que o mal que eles estavam planejando, eles estavam fazendo o bem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você consegue dimensionar o tamanho dessa situação? Eles começaram a querer fazer o mal, mas a Bíblia diz, ele passou por toda a tempestade, ele passou por toda uma provação, porque lá na frente existia um final. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu quero te falar com isso? Cuidado com quem está dentro da tua casa. Cuidado com quem come na tua mesa. Cuidado com quem bate nas tuas fotos. Você acha que é teu amigo, mas no final só quer te prejudicar. Verdade, Deus! Começa a contar os teus problemas para Deus. Começa a chorar no pé do Senhor. Porque muitas das vezes tem gente comendo na nossa mesa e na verdade só perdeu o teu final. É assim mesmo. Os irmãos de José foram pro campo. Nós vamos armar contra ele e aí nós vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Você começar a imaginar teu irmão no momento talvez da sua fragilidade, no momento difícil da tua vida, a pessoa que você acha que está com você, a pessoa que você acha que está te ajudando. Glória a Deus! Aleluia! Assim aconteceu com José. Jogaram José dentro de uma cisterna. A cisterna era um poço grande, vazio, a qual não tinha nada. Eu começo a olhar e dentro desse poço eu não consigo enxergar a solução para sair daquele lugar. Rasgaram as suas vestes, levaram para o seu pai Jacó. Seu pai Jacó achou que ele tinha pouco. Mas na verdade, os seus irmãos jogaram dentro de uma cisterna. A Bíblia vai nos dizer que logo em seguida veio uma caravana ismaelitas. Os seus irmãos têm a coragem de vender-nos como escravos. Olha como é forte isso. A pessoa que você pensa que está te ajudando, que está com você, ele te vende lá para Egito, lá para o oficial de Faraó, como escravo. Teu próprio irmão. Está conseguindo entender o tamanho dessa dimensão? Mas eu consigo entender porque a lei, se você for na lei, José, ele era escolhido de Deus. Aleluia! Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Porque sua mãe era estéril. E Jesus, ele veio para fazer milagre. Jesus, ele veio para salvar aquilo que tinha perdido. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Assim ele segue para o Egito como escravos. Quando chega naquela terra, todo mundo, naquele lugar, adorando outro Deus. Imagina você numa terra a qual ninguém te conhece, a qual adora outro rei, e somente você proclama o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus é forte! Será que você vai se corromper? Será que você acaba se corrompendo? Será que você acaba blasfemando o nome do Senhor Jesus? Eu não sei qual seria o seu comportamento diante de Deus. Mas eu sei que José não se corrompeu. Em todo o tempo, a sua vida, ela foi incorruptível. Glória a Deus! Aleluia! A sua fé, ela foi inabalável no Senhor. Amém! Em todo o tempo, ele não desistiu de adorar ao Senhor. Glória Em a todo o Deus, tempo, ele aleluia. continuou adorando, proclamando ao nome do Senhor. Porque ele sabia que uma hora ou outra, o Deus que ele servia ia honrar a vida dele. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então, a mulher de Potifar começa a sediar José. Homem de Deus, temente a Deus, com a sua fé inabalável, acreditando em Deus, sabendo quem é Deus, sabendo o que Ele faz, sabendo o que Ele pode
ele não se corrompeu. E ela não contente, a Bíblia diz que essa mulher, quando ele vai fugir, ela fica com um pedaço de roupa dele, usada por Satanás, porque na nossa vida é assim, tem pessoas que vêm usadas de Satanás para querer nos prejudicar. Tem pessoas que vêm usadas de Satanás para querer afrontar nossas vidas. Você está ali firme com Deus, você está orando, você está firme, crente, crendo, e Satanás, é o papel dele, ele manda o enviado do diabo. Mas José, como ele era um homem íntegro, um homem correto, um homem de caráter, ele fez o quê? Foi embora. E ela entrega assim a roupa de José para o oficial. José cai dentro de uma prisão. E agora ele é levado dentro de uma cadeia. Mas mesmo assim, ele não deixa de adorar a Deus. Quando o inimigo das nossas almas, ele chega para nos afrontar, ele chega para tirar a nossa paz, qual que é a minha e a sua? É continuar adorando, louvando, ou você acaba se corrompendo por aquilo que o diabo enviou um prato para você? Jesus, eu já disse, ele é educado, ele é cauteloso, ele bate, ele entra se você deixar. Ele deixou os princípios, ele deixou a palavra dele para que nós não pereça, para que nós creia e tenha a vida eterna. José, aonde Deus colocava esse homem, era impressionante. Tudo prosperava. Aonde esse homem colocava as tuas mãos, tudo prosperava. Aonde esse homem chegava, existia um brilho diferente na vida dele. E dentro da prisão, mais uma vez, Deus surpreende a vida de José. Deus deu um dom para José. Qual era o dom? O dom de sonhos. A Bíblia vem dizer que Deus deu 2 sonhos para José. O primeiro sonho foi o copeiro e o segundo o padeiro. O copeiro ele sonhou, na verdade ele sonhou e interpretou que o copeiro dentro de 3 dias sairia da prisão e pediu para lembrar de José quando estivesse com o faraó. E o outro sonho, 3 dias o padeiro iria morrer. Quando ele pede para o copeiro, quando você for lá falar com o faraó, você lembra de mim. Porém, se passaram 2 anos e o copeiro esqueceu. Sabe o que eu quero te dizer? Você está se sentindo esquecido nesta noite? Você está achando que Deus esqueceu de você? Você está achando que Deus ele se calou, que ele não quer fazer o teu milagre? Você está achando que Deus ele não quer te responder? Mas eu quero te dizer, a Bíblia é clara em dizer que tudo há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se Deus quiser te responder hoje, ele vai te responder hoje. Se Deus ele quiser te responder daqui 10 anos, ele vai te responder daqui 10 anos. E quem é você para poder contender com teu Deus? Você vai ter que aceitar e continuar adorando e louvando o nome dele e esperar a tua vitória chegar. Aleluia, Deus. Nós temos que ser pacientes. E difícil é ser paciente. Eu espero por um milagre, todos vocês sabem. Eu já disse aqui que eu já entendi que não é mais na mão do homem. Não é mais. O homem, ele pode tentar fazer alguma coisa, mas quem vai fazer o milagre é Deus. Quem vai fazer o milagre é Deus. No dia e na hora que Deus ele decidir, ele vai pegar a caneta do juiz, ele vai pegar aquela folha, ele vai assinar e ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai ter juiz, não vai ter promotor, não vai ter desembargador, não vai ter Brasília, não vai ter STF, não vai ter STJ, não vai ter nada.
que vai fazer. É o meu Deus que vai fazer. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu acredito. É um Deus que muda história. É um Deus que muda milagre. É um Deus que muda cativeiro. É um Deus que coloca e tira tudo do lugar. É um Deus que estabelece reis. É um Deus que muda tempo. Ele tira governo e coloca governo. E quem somos nós para compreender com o nosso Deus? O que nós temos que fazer é continuar na posição, adorando e louvando, para a vitória chegar mais rápido. Porque se você resolver parar pelo caminho, a nossa mente vai ficar estagnada. E aí, se a minha vitória ficar estagnada, eu não vou chegar. Então o que eu tenho que fazer? Parar ou continuar? E o que você quer fazer nessa noite? Você quer ser um José? Você quer parar? Você quer desistir? Porque eu conheço um Deus que faz maravilha. Eu conheço um Deus que tirou meu pai da vida do crime. Colocou ele na presença do Senhor. Eu conheço um Deus que quando eu era pequeno, meu pai colocava na minha cintura, colocou na minha mão e apontou pro alto e atirou. E esse Deus mudou a história dele. Eu conheço um Deus que mudou a história do meu marido. Eu conheço um Deus que muda história. Eu lembro há muitos anos atrás que Deus chegou na vida do meu pai e falou assim: olha, eu tenho te chamado na sua vida, mas se você não quiser ir por amor, eu vou te colocar em um lugar e dentro desse lugar você vai pela dor. Ele não quis, ele preferiu pela dor. Chegou um certo dia, Deus permitiu ele ir para a prisão. E chegou um dia, Deus permitiu ele sofrer. Muitas das vezes, sabe o que acontece dele? Às vezes nós estamos sofrendo e às vezes a gente quer culpar Deus. Às vezes nós estamos passando por dificuldades na vida e a gente quer compreender com Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que você não tem entendimento. O problema é que a gente não consegue tirar meia hora do nosso dia para dobrar o nosso joelho e conversar com Deus e se colocar na posição da forma como tem que ser, porque crente precisa estar na posição de crente. Crente precisa ter testemunho de crente. Verdade, Deus. Não adianta eu vir aqui na igreja toda bonita, louvar e adorar e mandar lá fora eu dar outro testemunho. Não adianta eu estar aqui em cima do altar e nos dias aí atuais, meu marido não está vendo, eu colocar um monte de gente dentro da minha casa, eu ir para uma balada e fazer um monte de coisa que desagrada a Deus e achar que Deus não está vendo. Crente precisa dar testemunho de crente. Crente precisa ser testemunho dentro da tua casa. É muito legal vir aqui voltar, a gente falar, louvar. Mas e aí, como que está a tua vida dentro da tua casa? Como que está a tua vida com o teu marido e com a tua esposa? Está tendo respeito dentro da tua casa? Está tendo respeito dentro do teu serviço? Está dando exemplo de cristão dentro do teu serviço? Como anda a tua boca? Tem falado palavrão? Como que está a tua vida diante de Deus? Tem ajudado o teu irmão? Porque ser cristão, a gente tem que ajudar. A gente não pode julgar. A gente tem que ajudar. Se você não pode ajudar, nem se prometa, vai ter a tua vida, mas também me julga. Sabe por quê? Às vezes Deus levanta para fazer as coisas da igreja, aquele que não faz nada, ele quer vir falar do teu irmão e ele não faz nada na casa de Deus. Aí Deus começa a usar a pessoa para começar a fazer as coisas e quer julgar. Só ele. Toda vez a mesma coisa. Tinha uma época aqui que falava que a pastora só dava oportunidade para me louvar. Mas quando ela dava
dois sonhos, os mesmos planos iguais. Depois que o copeiro lembrou, eu tenho uma pessoa que fala sobre sonhos. E ele fala certinho. Manda chamar esse homem. Você consegue entender a dimensão? Você está dentro de uma prisão. De repente, um homem que não conhece a Deus, um homem que não é temente a Deus, ele fala assim, manda chamar esse homem. José chega até ele e fala sobre os sonhos. E ele ia ter 7 anos de seca, 7 anos de prosperidade. Concluindo, ele diz assim: José, eu só confio em você. Ele colocou José, um homem que foi criado, bendito por seus irmãos, a qual tinha ciúmes e invejava a vida dele. Ele passou por toda uma situação difícil para chegar no final. Deus honrava. Chegou, José virou o quê? Governador do Egito. Você consegue entender a dimensão? Um menino de 17 anos, porque a Bíblia nos relata que ele tinha 17 anos. Ele foi vendido como escravo, ele chegou numa terra desconhecida, ele chegou numa terra qual ninguém adorava o Deus que ele adorava, ele chegou numa terra qual ninguém acreditava no Deus que ele servia, e lá nessa terra o Senhor fez o quê? Prosperou a vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia a Deus. Deus fez ele prosperar. Deus abençoou a vida dele. Deus levantou a vida dele. E é isso que ele quer fazer na minha tua vida. Para você alcançar o propósito, entenda isso. Para mim, para você alcançar o propósito, primeiro a gente tem que passar por um processo. Primeiro a gente passa por um processo. Primeiro a gente chora. Primeiro a gente sofre. E depois Deus ele nos levanta. Depois Deus ele faz o milagre na minha tua vida. Certa vez eu falava assim para Deus: Senhor, eu não tenho estrutura para 2 coisas. Eu sempre disse isso. Eu não tenho estrutura para 2 coisas. A primeira, Marcelo voltar para prisão. E a segunda, eu perder a minha glória. Eu sempre falei isso. Eu não tinha estrutura para isso. Aí Deus fez o quê? Ele pegou aquilo que eu não tinha estrutura, ele pegou aquilo que eu não, talvez eu não ia suportar na minha cabeça, e ele fez. E ele fez. Aí ele pegou e falou o quê? Agora eu vou te dar estrutura. Agora eu vou te dar conhecimento. Agora eu vou te dar fortalecimento. Eu achei que antes eu conhecia Deus. Eu vinha para a igreja, eu louvava em casa, eu escutava, eu achava que eu conhecia Deus. Mas quando Jesus resolveu me colocar na prova de verdade, eu entendi que eu não conhecia Deus de verdade. Eu comecei a conhecer a Deus quando Deus me jogou no meio do fogo. Mas deixa eu te falar, quando você vai dentro do fogo, não é para sua morte. Deus te coloca numa dificuldade a qual você fala, eu não vou conseguir, não tem saída, não é para tua morte. Ele está te ensinando, ele está te fortalecendo, ele está te dando estrutura para você suportar aquilo que você acha que não consegue. E aí sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, não é a estrutura do teu barco, é quem está dentro do barco. Sabe o que eu quero te falar? Não importa como está o seu barco, não importa a estrutura do teu barco, mas importa quem está dentro dele. Importa que ele está com você. Importa que ele vai te ajudar. Quando eu falei isso para Deus, ele me colocou no meio do fogo. Eu falei, Senhor, era melhor eu ficar quieto. Mas ele me colocou. Se ele me deu, é porque ele sabe que eu vou suportar. Aleluia. E no meio de tudo isso, eu aprendi que Deus, ele sempre vai ser o alvo de todas as coisas nas nossas vidas. Eu suporto coisas hoje que eu nem imaginava que eu conseguiria suportar. Eu já passei por situações quase esses 2 anos que eu nem imaginava
Ao invés de eu ligar pro meu pai, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu sento na minha cama, eu penso, falo com Deus e Ele dá estratégia. Glória a Deus, aleluia. E eu consigo resolver. Sabe por quê? A gente tem que aprender a ser forte. Nós temos que bater de frente com o problema. Porque se eu recuar, o problema vai continuar ali. E eu preciso dar de frente com a situação. Eu preciso saber suportar o problema. Porque Deus colocou você na situação porque Ele sabe que você vai suportar. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que José, ele foi o governador. Mas o interessante de tudo isso é que os seus irmãos, quando começou a seca, o único lugar que foi próspero foi a terra do Egito. Mas por quê? Porque existia uma pessoa temente a Deus que estava com as mãos dela lá. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a planta das suas mãos, eita, precisa prosperar, precisa dar fruto, porque nós somos nossos deuses. E o Saul e a sua família foi por ele para o Egito, porque sabia que lá tinha comida. E aí eles falaram, poxa, vamos lá, é a nossa única solução, vamos correr lá. Nem mal eles sabiam que aquele irmão que eles tinham jogado lá dentro da cisterna era o que estava governando a cidade. Olha que legal. Aquele que te apunhalou, aquele que te julgou, aquele que não acreditou em você, é ele que vai ver a tua vitória, é ele que vai ver o seu milagre, é ele que vai ver você se levantar. É ele que vai ver. E tem mais. Tem mais. Precisamos ser sérios, viu? Quando Deus fazer isso na minha e na tua vida, não vire as costas não. Ajuda. Estende a mão. Seja servo. José fez o quê? Estendeu a mão para a sua família. Quando José disse que ele era o José, quando ele se apresentou na terra do Egito como José, como governador daquela cidade, os seus irmãos, eles não sabiam o que fazer. Até perdão eles pediram. Porque é assim que Deus faz. Quando uma pessoa te humilhar, te julgar, virar as costas para você, não tem problema, coloca ela no joelho, porque servo, ora, servo, vai para joelho no chão, servo, ele acredita em Deus, servo, sabe que Deus muda cativeiro, gente, o que Deus fez? Eles iriam até lá e José fez o quê? Recebeu eles de braços abertos, recebeu eles de braços abertos, ajudou, não faltou comida, eles pediram perdão, José perdoou, eita! Conseguiu entender? Que José perdoou. Então nós precisamos ser certos. Vamos ser o José da vida. Vamos ser a diferença no meio do povo. Vamos ser uma nação diferenciada. O meu marido disse assim ontem pra mim, chorando. Ele disse assim pra mim, mais uma vez, você vai embora. E eu vou ficar. Eu daria tudo que nós conquistamos para estar na igreja. É duro isso para você? Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente tem oportunidade e a gente não faz. Aí quem quer uma oportunidade não consegue. E eu e você que está aqui, que tem uma oportunidade, não faz. A gente chega na igreja com cara feia, a gente não consegue levantar a mão para dar um glória, a gente não consegue dar uma aleluia, a gente não consegue glorificar Deus da forma como Ele merece. E aí quem está lá do outro lado do mundo, que eu falo que é do outro lado do mundo, quem está lá do outro lado do mundo, dentro de uma cadeia, buscando a Deus, adorando lá dentro, daria tudo para estar aqui. E você? Glória a Deus. Você acha que é fácil ouvir chorando? Mas quando eu digo chorando, é chorando. Eu daria tudo que eu tenho para ir embora e estar na igreja. Eu só queria usar um terno. Quem conhece ele sabe como ele era. Eu só queria usar um terno. Eu só queria andar lá dentro do pergaminho. Todo mundo sabe que pergaminho é um mercado. São coisas que eu e você não dá valor. A gente não dá valor nas pequenas coisas. Aleluia, Deus. Eu tenho uma amiga da igreja lá dentro de Chaves. Ela está com câncer.
E ela estava dentro do hospital e ela chorava também, falando: eu queria tanto estar no culto hoje, mas ela não podia. E eu e você aqui, dentro da igreja, andando, falando, comendo. Aleluia! Não consegue dar um glória a Deus e aleluia da forma que tem que dar pra Deus. Você não consegue chegar na igreja e agradecer a Deus pela semana abençoada que Ele te deu. A gente precisa dar valor nas pequenas coisas. Quando chegar dentro da casa do Senhor, fala de coração pra Ele. Agradeça a Ele. A gente tem que parar de pedir. Vamos parar de só ficar pedindo, gente. Vamos começar a agradecer. Vamos ser gratos a Deus pela vida. Vamos ser gratos a Deus pela casa. Vamos ser gratos a Deus pela família. Vamos ser gratos a Deus pelo serviço. Qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia é motivo de reclamar. É motivo de querer blasfemar contra Deus. Deus ele não tem culpa do meio do teu problema, não. Se está dando tudo errado, vai orar. Aleluia! A gente precisa orar. A gente precisa orar. Com louvor. Tá? Que é para vocês prestarem atenção nessa letra. E eu vou pedir para algumas pessoas aí aqui. Sabe o que acontece dentro desse ministério? Deus, olha comigo. Tem muitas pessoas aqui rindo, mas na verdade está com o coração todo dilacerado. Tem muitas pessoas aqui dentro que a prova, a situação tem te fazendo sofrer e está com o coração todo estraçalhado, uma tristeza enorme no coração. E quando a gente está na presença do Senhor, eu estava ali louvando minha cara, eu queria pular. Quando eu dei um grito aqui que a pastora olhou para minha cara e deu risada, mas sabe o que é? Quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que acreditar que nós vamos sair da porta para fora e crer que o milagre vai estar esperando para você. Se eu chegar aqui e ficar calada, meu amor, Deus não vai fazer nada. Deus ele não vai fazer, pastor. Deus ele não vai fazer. Tem pessoas aqui com o coração dilacerado por causa do tamanho da sua prova. Eu quero que venha aqui a Ana Flávia. Eu quero que venha aqui a irmã Elizabeth. Glória a Deus! A Bruna, a Vanessa, a Sandra, a Elaine. Aleluia! Ai, mas você não esquece o nome da senhora. Isso. Pode vir aqui. Eu quero que venha aqui a Selma. Pastor, já consegue? Nossa mão. Aquilo que a minha mão e a tua mão não alcança, é aquilo que Deus ele vai fazer. Se você tem uma causa impossível que a tua mão não alcança, pode vir aqui na frente. Eu quero que vocês escutem esse hino. Eu quero que você... Cadê a Flávia? Flávia, eu quero que você venha. Flávia, eu quero que você venha representando a sua vida. E eu quero que você represente a vida da Jéssica. Se você tem uma causa impossível hoje, que aos teus olhos é impossível, que a tua mão não alcança mais, eu quero que você venha aqui na frente, que você tenha fé, que Deus, Ele vai mudar a história, que Deus, Ele vai mudar o cativeiro, porque nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu do controle de nosso Deus. Escuta esse louvor. Todo mundo está tudo bem. Aleluia. Patrícia, pode vir aqui. Aqui é para quem tem uma causa impossível. Se você crê que você tem uma causa impossível dentro da tua casa, eu quero que você com fé, que você venha crer que Deus, Ele vai mudar a história, Ele vai mudar o cativeiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Escuta esse hino em nome de Jesus. Vai,
perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. O Senhor ainda não perdeu o controle da tua vida. Ele ainda não perdeu o controle. Tá tudo no controle. Tá tudo no controle de Deus. Aleluia. Aleluia.
Deus abençoe a cada vida nesta noite. Que nós possamos sair daqui mais do que renovados,